Olá, gente querida, bem-vindos ao canal Rui Carlos e a Palavra. E bem-vindos também a esta série, A Volta de Jesus Cristo, e essa viagem panorâmica sobre o livro de Apocalipse, os seus 22 capítulos. Temos muita coisa ainda que comentar, mas o que nós mesmo desejamos é que haja crescimento, edificação. Respeitamos as ideias, os pensamentos, mas nós estamos passando para você o que as Escrituras dizem, tentando trazer o ensino mais exegético possível. Nós estamos falando sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. É um assunto muito interessante. Mas eu sempre gosto de frisar que os 4 cavaleiros do Apocalipse têm uma data marcada, não propriamente dia e hora, mas um período em que esses 4 cavaleiros entrarão em ação. Isso não acontecerá, repito, não acontecerá sem que antes a igreja seja arrebatada. Nós já falamos sobre essa promessa e sempre estaremos falando, apresentando alguns argumentos a mais. E eu quero dizer mais uma coisa. Eu não sei se você já leu, mas a Bíblia diz que a igreja ela não foi destinada para a ira. E grava essa palavra ira. Lá no Getsêmani, quando Jesus Cristo estava orando, isso, no monte do Getsêmani, ele estava orando e disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. A pergunta é, que cálice era aquele? Você vai ver no livro de Apocalipse que a Bíblia fala sobre o cálice da ira de Deus. Quando Jesus Cristo estava orando sobre isso, ele estava tomando o cálice da ira de Deus, que estava destinado sobre nós, homens, sobre a humanidade. Todo aquele que aceitou a Jesus Cristo está livre desta ira, porque Jesus Cristo, ele assumiu, ele tomou o cálice da ira de Deus. A sentença que estava determinada sobre as nossas vidas, ela foi posta sobre Jesus Cristo. Isso é mais um item, isso é mais um dado, é mais um argumento para que você entenda que a igreja, ela não foi destinada, ela não foi contada para passar por este juízo de Deus sobre a terra. No livro de Apocalipse, quando o livro começa a falar sobre os selos e sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, a Bíblia fala sobre o primeiro cavaleiro, que já falamos sobre isso, que representa o falso Cristo, o anticristo, o ditador mundial, o líder político, e que esse acontecimento não ocorrerá sem que antes a igreja seja tirada da terra. A questão é que esse líder político, conforme Daniel capítulo 9, ele vai romper um contrato com as nações, um contrato de paz. E após esse contrato quebrado, essa aliança quebrada, então, vai começar a acontecer o que a Bíblia chama mesmo de grande tribulação. Então a Bíblia fala sobre o cavalo vermelho, falando de guerras, falando de conflitos, derramamento de sangue. Tudo isso acontecerá por consequência desse trato quebrado, dessa aliança quebrada
E agora a Bíblia fala sobre o terceiro selo e diz assim: ao abrir o terceiro selo, um dos quatro seres viventes diz: vem, e surge um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão, declarando que uma medida de trigo ou cevada seria vendida por um denário. Um denário era o valor correspondente de um trabalhador de um dia, o que representa falta de alimento. É interessante porque o texto diz que esse cavaleiro que surge com a balança na mão, balança da ideia de escassez, de falta de alimento. E é interessante que o texto deixa claro que ele anuncia a falta de alimentos na terra, porque o texto, se vocês observarem o texto, diz assim: quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o ser vivente dizer: vem, olhei e vi um cavalo preto e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Balança está falando do quê? De escassez de alimento. Mas continua. E ouvi como que voz no meio de quatro seres viventes que dizia: uma medida por um denário. Uma medida era uma porção diária, ou seja, era uma porção que um trabalhador poderia comer durante o dia, 2 refeições no máximo. Um denário era o salário de um trabalhador. Então está falando que, além de ser um período de escassez, de pouco alimento, seria também um período onde as coisas ficariam muito caras, porque um trabalhador não teria condições de comprar mais do que uma refeição diária. E o texto continua falando sobre isso. Aí você pergunta, mas por que isso acontece? Observe, o cavalo branco é o anticristo, governo mundial, ele quebra essa aliança, ele quebra esse pacto. O cavalo vermelho, que simboliza guerras, conflitos. O que ocorre um pós-guerra? Senão crise de alimentos. O que ocorre um pós-guerra é realmente uma escassez muito grande. Eu tenho aqui alguns dados, porque eu acredito que não é preciso você gastar muito neurônio para compreender que um pós-guerra é só você estudar a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, estudar o que aconteceu após essas guerras, e você vai entender realmente o que significa crise, o que significa escassez, o que significa falta de alimento. Eu só quero passar alguns dados aqui para você. Hoje nós temos no mundo, nós temos mais de 110 milhões de pessoas que são afetadas pela fome. Você consegue entender isso? Nós temos hoje mais de 110 milhões de pessoas que são afetadas pela fome. Agora você imagina o que vai acontecer por ocasião desse cavalo preto, no período da grande tribulação. É claro que, além dos problemas que se originam por conta das guerras, dos conflitos, mas ainda nós temos um outro detalhe, o chamado desequilíbrio climático. As enchentes, as neves, as secas. Diz a Bíblia que o sol aquecerá a terra muito, mas muito, a ponto das pessoas pedirem para morrer. Então, para você ter uma ideia do que vai acontecer.
Não é só uma questão de pós-guerra, mas as vegetações, as fontes, os hectares, tudo será afetado. E o mundo entrará num colapso, numa crise, sem água, sem comida, sem alimento necessário para sustentar sua casa, a sua família. Isso tudo está previsto no Apocalipse. Isso tudo vai acontecer. E nós já estamos tendo uma ideia no mundo hoje do que é realmente escassez, do que é uma crise. O mundo está ensaiando, nós já podemos vislumbrar, ter uma ideia do que vai acontecer na grande tribulação. E aí tem algumas pessoas que dizem, não, mas o que está acontecendo já é o Apocalipse. Primeiro, porque o Apocalipse, no que diz respeito aos 4 cavaleiros do Apocalipse, esta sequência de acontecimentos só acontecerá depois que a igreja for tirada dessa terra e depois que surgir a manifestação do anticristo, do líder mundial, do governo mundial. Agora, que o mundo está se preparando para isso é certo. Que a plataforma política, social, que tudo está se preparando para receber o líder mundial, não há dúvidas. Mas eu quero que fique para você esta lição. Algumas pessoas dizem assim, não, eu não acredito que a igreja vai ser arrebatada antes, eu não acredito que a igreja vai ser arrebatada depois, eu acredito que ela vai ser arrebatada no meio da grande tribulação, eu acredito que a igreja vai ser arrebatada depois. A questão é que vocês têm que estar preparados. A questão é que você tem que estar preparado para que a hora que ele se manifestar, você esteja pronto. A questão não é quando, a questão é se você está preparado. Então não esqueça, a manifestação do primeiro cavaleiro, o anticristo, governo mundial, vindo esta quebra de aliança, essa quebra de contrato, vindo o segundo cavaleiro, guerras, sofrimento, derramamento de sangue, terminando vindo o terceiro, que é o cavalo preto, e esse cavaleiro com a balança na mão fala exatamente sobre o que vai acontecer, o que vai sobrar depois dessas guerras, desses conflitos, desse derramamento de sangue. O mundo todo entrará em colapso, em crise, escassez. Não haverá comida suficiente, não haverá como estocar. Querido, essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Mas eu não penso de maneira nenhuma que essas reflexões possam estar lhe assustando, porque esse não é o objetivo. O objetivo é gerar no seu coração o desejo de estar preparado para que quando o Senhor Jesus Cristo se manifestar, e que ele vai se manifestar, você esteja pronto, preparado. Que não seja surpresa para você a vinda do Senhor Jesus Cristo. Que não seja surpresa para você a revelação do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, em nome do Senhor Jesus Cristo.